Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Eu titubeei mesmo para falar sobrevoo, porque estes dias na aviação brasileira realmente não são os melhores dias. Ainda tivemos um problema ontem em Viracopos com pneu furado, interrompeu o aeroporto por 2 horas, enfim, além do acidente gravíssimo da sexta-feira, que ainda repercute e muito em todos os noticiários, jornais, televisão, rádio, etc. Os jornais trazem destaque a morte do ex-ministro Delfim Neto. Claro, ele morreu durante a madrugada. As emissoras, o Jornal do Boris, emissoras de rádio e televisão divulgaram, mas os jornais já tinham rodado, então noticiário, homenagens e manifestações estão nos jornais de hoje. O ministro Delfim Neto, o ex-ministro Delfim Neto, transitava, como ele transitava em todas as áreas ideológicas, ele tinha relações muito bem amarradas com Lula, Dilma, com a direita, com a esquerda, enfim, transitava politicamente muito bem. Ele recebe elogios de todas as partes, recebe elogios, e realmente esses elogios têm méritos, porque Delfim era um homem inteligentíssimo, um homem de ideias, que transitava muito bem em todos os setores, como eu disse, e se imaginava que em determinado momento, ainda durante a ditadura, ele pensava em ser, tinha gente que apostava nisso, o primeiro presidente civil do regime militar. Aliás, tem uma discussão inteira se o golpe, revolução, regime militar, como você quiser, foi instituído só por militares e também por civis. Se você prestar atenção, se você acompanhar a história, você vê que o regime instituído em 64, o golpe, foi um golpe civil-militar. Os civis também queriam, também participaram, também organizaram e se organizaram contra João Goulart e contra, aparentemente, o temor que tinham de um regime comunista. Estávamos em plena Guerra Fria e isso preocupava muita gente no país. Outros dizem que não havia perigo. Enfim, é uma outra história. Mas Delfim conseguiu pairar acima disso tudo. Como deputado federal, mostrou qualidades políticas, mostrou qualidades de diálogo, porque ele era considerado em determinados momentos do regime militar, atropelava, alguém diz isso hoje, quem estava à sua frente, sem dó nem piedade. Delfim é um misto, é uma figura com várias visões que se pode ter a respeito de uma figura complexa, não é tão simples, 1, 2, 3, branco e preto. Aliás, ninguém é assim, e muito menos um homem brilhante, inteligente, que foi o mais poderoso ministro do regime militar. A história do avião, né, a história da queda do avião continua. Aquilo tudo que a gente tem visto, né? Cadáveres para cá, por falta de assunto, as televisões, falta de assunto e também pela importância do fato, as televisões cobrem as emissoras de rádio nos mínimos detalhes, aí os jornais
dão também, detalhes dolorosos, outros que realmente se aprofundam nas investigações. Não se sabe até agora o que causou o acidente. As caixas pretas foram encontradas. Diz que hoje não pode falar mais caixa preta, né? Não é recomendável, mas eu vou continuar falando caixa preta. As caixas pretas foram encontradas. Não sei se vão para a França ou para o Canadá, tem toda uma discussão. A França é a fabricante do aparelho, do avião. Sabe-se que esse avião era seguro. Agora aparece uma versão de que o avião já tinha tido problemas e que o ar-condicionado não estava funcionando, havia reclamações, que os pilotos da companhia tinham reclamado do excesso de horas trabalhadas, uma reclamação inclusive na justiça. Vão aparecendo coisas, né? E vai aparecendo um traço muito doloroso, que é um relato sobre a vida e as esperanças daqueles que se foram e de suas famílias. Quer dizer, em determinados momentos, os relatos chegam a ser tétricos, né? Como do que morreram as pessoas. As pessoas sentiram que o avião estava caindo, essas coisas tétricas que satisfazem, infelizmente, a volúpia pela curiosidade da morte de muitas pessoas. Enfim, que repousem em paz essas pessoas. Havia profissionais importantes, médicos, empresários, enfim, tudo a lamentar desse acidente. Algumas coisas que a gente deve saber. As pesquisas que são feitas pela aviação, pela FAB, pelos departamentos da FAB, não visam esclarecer para o público a questão do porquê, do que aconteceu. Os relatórios destinam-se exclusivamente a analisar quais foram os defeitos, se houve defeitos, quais foram os erros operacionais, se houve erros operacionais, para que eles não se repitam. Esse relatório nem vai para o processo que tenta desvendar o que aconteceu. Isso é tarefa da polícia, dos peritos, por isso que há tantos peritos, não há uma união entre todos os peritos das diversas áreas que se ocupam de descobrir o que aconteceu nesse incidente. A média de se saber o que aconteceu é de 2 anos. Depois vem a questão do seguro, já se esclareceu que começaram a conversar sobre seguro, a companhia está se desdobrando para trazer as pessoas, algumas de uma cidade, outras de outra, buscando a identificação dos corpos. Ontem 27 corpos já tinham sido identificados. Na busca dos objetos que devem ser entregues às famílias, encontraram-se vestígios humanos, então suspendem essa movimentação, enfim. Aí, em algum lugar, montam o avião, que sobrou do avião, os motores já foram, então, para se saber exatamente o que aconteceu. Depois se repete muito, e eu vou repetir também, que geralmente, dificilmente, há uma razão só para a queda. Essa questão do gelo que teria se acumulado nas hélices, dos motores, das asas, essa questão do gelo pode ter sido
o final de uma série de problemas. Por exemplo, o equipamento destinado a combater este gelo, a quebrar este gelo, podia não estar funcionando como deveria, etc, etc. Alguém pode não ter acionado o equipamento e tudo isso. Agora, nesse instante, só conjecturas, só imaginação, só apenas suposições. Não dá para saber e ponto final. Ponto final não. Vamos esperar para ver o que aconteceu. É importante a apuração das responsabilidades. Olha, quando morreu o candidato Campos, já faz 10 anos, lembra-se, em Santos, caiu em cima de casas e ainda não está totalmente resolvido. 10 anos, não está totalmente resolvido. Está aqui a primeira página da Folha. Alta de juros está na mesa do Banco Central, diz Galípolo. Galípolo, tudo indica, é o preferido de Lula para ocupar as funções de presidente do Banco Central. Hoje ele é o diretor de política monetária do Banco Central, quer dizer, já está participando das decisões, e quando ele fala isso, você olha para o Galípolo e diz, não, merece confiança, não vai ser um submisso a Lula. Talvez ele tenha lançado, tem gente que pensa assim, talvez ele tenha lançado essa questão dessa maneira, digamos, para o governo ruim, né? Mas que redunda em uma confiança que ele possa inspirar no mercado, porque se imagina que o Lula quer uma pessoa submissa que desça juros como e quando ele quiser. Diretor de política monetária, indicado ao cargo por Lula, do PT, reafirma que comitê avalia elevar Selic hoje em 2,5%. A possibilidade de aumento da taxa básica de juros, prevista em ata do Comitê de Política Monetária, está em discussão, disse ontem o diretor de política monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo. Na semana passada, após a divulgação da ata da reunião que manteve a Selic em 10,5% ao ano, surgiram dúvidas no mercado. Bom, vamos esperar. Tem aí um crescimento na área de trabalho, tem aí uma movimentação, o país quer se movimentar, e isso, neste momento, pode redundar, oferece sinais, né, de inflação. E essa inflação realmente é indesejável e, de repente, o Lula vai ser contrariado porque, enfim, pode subir a taxa de juros, que hoje está em 10,5%. Tem uma fotografia aqui, você já viu, do ex-ministro Delfim Neto. Olha, conversar com o Delfim, como várias vezes por força profissional, eu conversei N vezes com o Delfim. Realmente era um prazer. Alguém disse, conversar com o Delfim era uma aula. E tinha uma coisa, tem uma história de que o Delfim havia uma visão de que ele era um homem elitista, um terno e gravata elitista. Eu me lembro uma vez, estava no SBT, eu aguardava o Delfim para uma entrevista e, de repente, nos desencontramos nos corredores, ainda era na Vila Guilherme, o SBT, e aí eu comecei a procurar o Delfim e não achava. Aí, de repente, eu entrei numa saleta, estava Delfim sentado num caixotinho, cercado por senhoras faxineiras com quem ele conversava animadamente. Ai, que homem interessante, nossa, como ele é inteligente, que homem gozado. Ele tinha frases ferinas, viu? Eu não quero ficar repetindo
frases dele, mas elas eram algumas altamente destrutivas, quando ele resolvia soltar frases a respeito dos seus adversários, dos seus inimigos políticos. Eu peguei a Folha aqui, ó. Eu vou comparar com o Estadão. Lembra que o Estadão tinha esse formato da Folha. Agora é assim, menor, né? Tabloide. Tecnicamente chama Berliner esse. Muita gente tem os tabloides britânicos, são diferentes, os formatos são menores e a maneira de ler é diferente, né? É outra coisa, o espaço é comprimido, etc, etc. E a Folha manteve o que era o formato do Estadão antigo, já não faz tanto tempo. Mas ontem nós soubemos que a Folha vai mudar o formato, vai ser um formato igual ao do Estadão, né? O Berliner vai ser um tabloide, vai deixar de ser esse formato. Por quê? Claro que vão vender para muita gente, não, que esse formato é um sucesso. Não é. É que é um sucesso e tal. Na verdade, é para economizar papel. Economia de grana. Papel estacar é um componente pesado na fabricação, na produção do jornal e realmente deve mudar. Se não houver alteração, se não houver recuo, deve mudar em setembro. Isso já foi anunciado para a redação oficialmente. Então, mudança no formato da Folha. Tem gente que não se acostuma com esse formato do Estadão. Com isso, a gente vai vendo que o jornal impresso vai perdendo, como vai perdendo campo no mundo inteiro, e o seu lugar está sendo tomado pelo jornal digital, por esses formatos digitais, etc, etc. A não ser que aconteçam modificações e tais. O Roberto Tivita, numa entrevista que teve comigo, saudoso Roberto Tivita, dizia que o futuro do jornal, ia ser digital, e quem tivesse saudades desse formato em papel, iria poder imprimir na sua própria impressora o jornal, porque tem gente que tem prazer tátil, gosta de pegar no jornal e tudo. O jornal tem que ter um certo peso, tem toda uma psicologia nessa história. Mas, feliz ou infelizmente, as coisas vão mudando e depois de 102, 103 anos, a Folha vai mudar o seu formato. Os jornalistas que receberam essa notícia estão inconsoláveis. Realmente não gostaram do que vai acontecer. Muda, né? Muda. Tem gente que não gosta de mudanças. Debate amanhã. De manhã às 10 horas, na Fundação Armando Álvares Penteado, tem um belíssimo auditório. Vamos ter mais um debate municipal entre candidatos às eleições paulistanas, à Prefeitura de São Paulo. Organizado pelo Estadão. Quem está organizando o debate, quem tem prática e quanta prática, é o jornalista Dácio Litrini, que trabalhou mais de 30 anos comigo. Aprendi muito com ele. Ele vai não comandar o debate, é uma dificuldade em montar o debate. Ele não faz parte da equipe de redação do Estadão, ele é contratado só para isso. Porque é duro montar. Você tem que fazer com que os regulamentos sejam aprovados, você tem que fazer a coincidência de datas, cada um quer uma coisa diferente, então, para fazer uma convergência dos candidatos é uma dificuldade enorme. E todo mundo quer fazer debate, né?
depois vem o debate de não sei quem, vem o debate... Cada um quer fazer um debate diferente. Tem uma foto aqui na primeira página da Folha, aterrorizante, né, que é, olha aqui, a Grécia, fogo, incêndio florestal na Grécia se espalha até Atenas e causa retirada de moradores. Templo do Pártenon, no topo da colina da Acrópole, envolvido em uma nuvem de fumaça gerada pelo fogo, ao menos 25 localidades foram esvaziadas. É um susto, é um susto. Bom, a Rússia está vivendo um drama e está vivendo uma ousadia da Ucrânia. A Ucrânia, você deve estar acompanhando, resolveu invadir a Rússia. E invadiu uma região, Kursk, invadiu essa região, chegou lá perto de uma usina nuclear. A Rússia está com uma usina nuclear dentro do território legalmente ucraniano, que é Kharkiv, mas a Rússia invadiu e ampliou essa invasão, tomou algumas aldeias. Já antes falava-se numa incursão de 10 quilômetros, agora estão falando em 1.000 quilômetros, que ante o tamanho do território russo, que é o maior país do mundo, é pouco, mas olha, para o Putin e para o seu círculo suportarem uma invasão de um país como a Ucrânia, que eles iam invadir e iam resolver tudo em 1, 2 semanas, e já está se estendendo, né? E vai se estender por muito mais tempo, a situação é moralmente muito grave, fora as perdas, né? Fora as perdas. Estão invadindo com material fornecido pelos Estados Unidos, pelo Ocidente, aviões moderníssimos também estão sendo usados, etc. E a Ucrânia diz, não, a Rússia denuncia material do Ocidente, o Ocidente tá, mas eles também estão recebendo material da Coreia do Norte, estão recebendo foguetes de não sei aonde, apoio moral da Nicarágua, enfim. Bom, a questão da Venezuela, por enquanto, nada resolvido. Houve uma notícia que os Estados Unidos desmentiram, pero no mucho, de que os americanos ofereceram para o Maduro asilo nos Estados Unidos, para o Maduro. Mas ele tem um entourage muito grande, eu não sei como isso seria resolvido. Enfim, boatos, tentativas. O Lula teria idealizado realizar novas eleições, já supervisionadas pela comunidade internacional. Tem toda uma série de coisas. O México, a Colômbia e o Brasil estão unidos e tudo. Pelo jeito, por enquanto, está pintando mais um fracasso da política internacional deste governo. Um fracasso, olha, tem fracassos e mais fracassos. A gente precisa juntar todos, eu vou juntar todos e trazer para vocês desses dias. Eu não tenho tudo de memória e vou errar. Tem a questão, várias questões que o Brasil tentou colocar à mão, nem tinha nada a clamar e a reclamar, e não tem participação nenhuma naquelas regiões e, de alguma maneira, tentou fazer a paz e tal, não conseguiu nada. Uma semana após terem sido divulgadas acusações de agressões do ex-presidente argentino Alberto Fernandes contra sua mulher, PT e governo Lula mantêm silêncio sobre o caso. As denúncias envolvem um dos principais aliados do partido e do presidente no continente. Outro a ignorar a questão é o Foro São Paulo, que reúne legendas de esquerda latino-americanas e é comandado
por uma dirigente petista. Fernandes nega as imputações. É bonita essa palavra, imputações. Aí tem uma matéria do Boulos mostrando que de professor, que ele se anuncia como professor, tem muito pouco. A Folha está fazendo algumas matérias dando uma corrigida, digamos, um auxílio para os candidatos em alguns fatos que eles tentam impor na opinião pública. Boulos destaca no currículo a atuação como professor, que na prática é esparsa, com experiência restrita e trecho duplicado em histórico, deputado usa educação como ativo e diz que crítica é discurso bolsonarista. Aí, quer ver? Deixa eu ver. Tem um momento aqui, o trabalho com dedicação exclusiva como professor se limitou a esse período de 1 ano e meio, quando ele cita uma carga horária de 26 horas, provavelmente semanais, embora ele não tenha respondido ao questionamento da Folha. Depois houve intervalos dispersos como professor com carga horária muito menor, dependendo da atividade, entre 4 e 8 horas. O psolista relata ter trabalhado na Faculdade Mauá em 2011. A reportagem não localizou ninguém da entidade para confirmar a experiência. Boulos cita em seu currículo Lattes que 2 anos depois foi professor terceirizado da Escola de Educação Permanente da Faculdade de Medicina da USP entre 2013 e 2017, onde atuou em curso que era coordenado por seu pai, o médico Marcos Boulos. A entidade, que mudou seu nome para HCX, confirmou que ele atuou em curso EAD e presencial. Daí, professor Peronotanto, ele abrandou agora a sua posição com a Venezuela, condena a violência quando os seus pupilos invadiram e causaram uma destruição no prédio da Fiesp, na Avenida Paulista. Tem uma coisa aqui que a Folha transmite: Marçal cresce entre eleitores de Bolsonaro e Tarcísio. É uma análise das pesquisas, não é que ele continua empatado lá em cima, continuam empatados o prefeito e o Boulos, empatados. A família de Eduardo Campos ainda busca resposta para o acidente, aquilo que nós contamos. Israel aguarda, está lá uma tensão, aguardando uma possível reação prometida pelo Irã, né, contra o assassinato do líder do Hamas, Haniyeh, em território de Teherã, na capital do Irã. Os Estados Unidos já encostou um submarino, quer dizer, é uma tensão muito grande. E é para ter tensão porque essas intervenções, essas presenças, essas alianças podem redundar em algo maior e mais grave que uma de uma retaliação iraniana limitada, o que teria sido uma ação, não está confirmado oficialmente, de Israel em Teherã, uma invasão em Teherã. Olha, Washington ameaça Teherã com envio de submarino nuclear para defender Tel Aviv. O vice-presidente iraniano renunciou, mas é uma questão interna. Preciso aqui, hoje precisamos pegar o cafezinho aqui, deixa eu ver, mudou o jeito,
e eu estou atrapalhado. Raramente eu me atrapalho, você é testemunha disso. Deixa eu ver onde está o pessoal que tomou cafezinho conosco. Está aqui. Ramon Martinez, José Portela, Helena Maria Pereira, Tiago Venceslau, Ana Margarida Mossa, Carlos Matoso Júnior, Sinhá Leitão, Ricardo Vargas, Antônio Lima, Vladimir Ribeiro, Marilene Rogante e Yara Maria Queiroz. Aqui, claro que está faltando gente. Manda um abraço para o Wagner Bianchini. Para o Wagner Bianchini, o Luiz está pedindo para o Wagner Bianchini, tomou café conosco, um abraço. Faltou um monte de gente, teve gente que eu conversei ontem pelo e-mail e tal. Amanhã eu procuro dar esses nomes do pessoal que tomou cafezinho conosco nesse momento de tensão no Brasil e de tensão no mundo. Pessoal, muito obrigado por sua atenção e até amanhã.